nós queremos conversar um pouquinho ali. Na verdade, hoje eu não tenho a intenção de pregar. Hoje eu tenho a intenção de ensinar. Falar um pouquinho sobre crer corretamente. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em João 11. Evangelho de João, capítulo 11. Esse capítulo em específico fala da ressurreição de um amigo de Jesus chamado Lázaro. E fala ali de uma conversa que Jesus teve com duas mulheres que eram amigas dele, Marta e Maria. E é dado um determinado tempo que Jesus, ele se agita em si, ele fica agitado por ver toda aquela situação e ele faz um questionamento ali, ele fala alguma coisa ali no verso 38, acompanhe comigo ali. Hoje você vai precisar acompanhar na sua Bíblia, nós não vamos ter no telão aqui, tá? Verso 38 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela honra que o Senhor tem nos dado, Senhor, de sermos igreja. Obrigado pela tua adoção, mediante o sacrifício do teu Filho amado Jesus. Obrigado porque a morte deles venceu o pecado e a ressurreição dele nos inseriu na tua família. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer de todo o coração porque o Senhor tem sido a nosso favor. Muito obrigado porque teu amor, ele tem nos constrangido a cada dia. Obrigado porque esse teu amor, Senhor, tem nos envolvido e tem nos trazido para mais perto do teu coração. Nós temos entendido que o Senhor é Pai e que o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado porque esse sacrifício do teu Filho conquistou para nós algo que nós não poderíamos ter: a remissão dos nossos pecados e o perdão pleno sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, querido, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele é avisado: teu amigo morreu. E quando você lê o contexto inteiro, você vai perceber que tem pessoas ali nesse velório dizendo assim: esse homem curava tanta gente e o amigo dele ele deixou morrer. Marta sabia que no dia da ressurreição os mortos iam se levantar. Marta tinha uma crença. Preste atenção nisso. Marta tinha uma crença. E uma crença baseada na palavra de Deus. Vou ligar aqui o meu timer para eu não ir muito longe hoje. Então Marta, ela tinha uma crença. Ela não era uma mulher desprovida do saber. Ela sabia das coisas. E quando Jesus pede para tirar a pedra, ela, baseada na crença que ela tinha, ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, não faz isso não. O Senhor vai tirar a pedra aí, o negócio vai feder. Sabe, já é de 4 dias, o Senhor deveria ter chegado antes. O Senhor não chegou antes. E agora o que o Senhor está querendo fazer? Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Senhor não deve estar entendendo direito, mas ele já morreu faz 4 dias. E já cheira mal. E Jesus diz o que para ela? Se você crer, você verá a glória de Deus. Mas para lá, ela não cria. O que estava acontecendo aqui? A crença dela estava precisando de uma correção. E às vezes, querido, na nossa trajetória religiosa, na nossa trajetória aí cristã, há momentos onde Deus para conosco, com todo o amor, todo o carinho de Jesus.
Eu não consigo. Você consegue isso? Imaginar Jesus dando uma bronca nela porque ela está crendo errado? Ou porque ela está precisando de um conserto na crença dela? Você consegue imaginar Jesus dando uma bronca nela? Não. Como que Jesus fez? Ele falou assim: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Sabe por quê, querido? Tudo que Jesus mais quer para mim e para você é que nós vejamos a glória de Deus. Você pode dizer um amém? Ele nos ama. E tudo que Ele quer, querido, é que nós venhamos a sair do natural, que nós venhamos a sair das coisas físicas, do cotidiano, e que a gente experimente viver as coisas espirituais, da glória de Deus. Quem foi aí, visitou, fez parte do dia de glória, pôde entender um pouquinho da separação que nós conseguimos fazer ali sobre unção e glória. A unção de Deus, ela vem sobre a vida de uma pessoa para uma determinada função, para ela trabalhar, para ela fazer, desempenhar algum propósito para Deus na terra. A glória de Deus, quando ela se manifesta, ninguém faz nada, é Deus que faz. E olha só o carinho, o amor, o cuidado de Deus para com Marta. Marta, quero que você veja Deus trabalhar. Não vai ser você que vai fazer, não vai ser esses homens que estão aqui criticando que vai fazer. Eu quero que você veja a glória de Deus. Eu quero que você veja o agir, o trabalhar de Deus. Não é agir de homens. E eu quero lançar uma palavra profética para você. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua casa, no seu trabalho. Você verá a glória de Deus nos seus relacionamentos que parecem impossíveis. Você vai ver a glória de Deus nas suas finanças, agir de Deus. Coisa que você não fez, graça, favor imerecido de Deus vai acontecer na sua vida. Eu lanço essa palavra profética sobre você. Aleluia. Então, Marta, a nossa semelhança, ela cria em alguma coisa. Mas o amor, o cuidado, o carinho de Deus fez Jesus parar por um tempo, deixou até que coisas ruins acontecessem. Lázaro morreu, um amigo de Jesus morreu, e tudo isso aconteceu e foi transformado para que Jesus desse um pequeno ajuste na crença de Marta. Eu não sei você, mas às vezes eu falo para Deus assim: Deus, eu quero um ajuste nas minhas crenças. Porque, queridos, você há de convir comigo que durante ao longo da nossa vida nós cremos em muitas coisas que não são verdades. Ok? Nem toda certeza que eu tenho é uma verdade. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza absoluta que quando meu filho falhar, a melhor coisa a eu fazer é pegar uma vara bem grande e sentar nas costas dele. Porque eu fui ensinado assim, então é assim. Então eu tenho certeza absoluta que é assim. Essa certeza, ela é uma verdade? E o que precisa ser feito nessa crença? Ela precisa de um ajuste. Porque essa crença que ele está tendo de dar varada nas crianças, está escrito na Bíblia? Está. Só que a primeira coisa a se fazer é pegar uma vara e corrigir. Não. Nós servimos um Deus de amor. Existe um processo até chegar lá. Até chegar lá. Né? Então precisa de um ajuste na crença. E hoje eu quero tirar um tempo para isso. Um tempinho rápido para a gente conversar sobre isso. Vamos ver se vai funcionar. Então, qual é a diferença entre as pessoas que obtiveram sucesso e realização para aquelas que ainda estão presas a emoções tóxicas e vícios? Você consegue me dizer qual que é a diferença de uma pessoa que obteve sucesso e realização na sua vida para uma pessoa que ainda está presa em emoções tóxicas e vícios? Suas crenças. A minha crença e a sua crença, em determinada área da minha vida, ela pode me travar de alcançar coisas que eu poderia alcançar.
tenho alguns amigos que a vida toda foi incutido dentro da cabeça dele uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de não ter dinheiro. E agora, esses amigos, eles têm ganhado dinheiro. Pela graça de Deus, eles fizeram uma faculdade, começaram a trabalhar, se encaixaram no mercado de trabalho e agora eles têm dinheiro. Mas como que eles se comportam mesmo tendo dinheiro? Com a mentalidade de falta. Eles trabalham com a mesma mentalidade que eles tinham quando eles não tinham dinheiro, mas agora eles têm. E o que eles precisam? De um ajuste aonde? Nas suas crenças. Para quê? Para que eles possam avançar muito mais. Para que eles possam conquistar muito mais. Porque a graça de Deus, querido, quando ela vem sobre a vida de uma pessoa, e ele começa a mergulhar para dentro dessa graça, faz com que ele trabalhe mais com que todos os homens. Lembra que a gente tem falado muito disso? O pastor Silvestre, ele falou disso para nós, e a gente tem falado disso dia após dia. Um dos grandes conflitos que nós temos visto é que é o seguinte: nós fomos criados dentro de um sistema de méritos, de fazer, né? Então no mundo é assim. No mundo é assim, você tem que se colocar bem no mercado de trabalho. Você tem que estudar, você tem que se esforçar. E quanto mais você se esforçar, mais você tem chance de se colocar bem no mercado e mais chance de ganhar bem você consegue. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse método de barganha e colocar ele dentro do reino de Deus, que é pela graça que eu conquisto as coisas. Então agora eu não consigo dobrar a Deus. Eu vou orar bastante, 14 horas por dia, eu vou subir no monte, eu vou fazer campanhas. Ah, tem aqui o quilo do amor? Ah, então eu vou dar 15 cestas básicas, porque eu dando 15 cestas básicas, Deus vai olhar para mim e vai me amar mais. Não funciona assim do jeito que é lá. Não funciona assim. Aqui é quanto mais eu creio certo, quanto mais eu creio no amor de Deus, quanto mais eu creio que Deus é a meu favor, mais a bênção de Deus ela é descarregada sobre a minha vida. Ponto. Agora, o que tem acontecido é o seguinte: a pessoa entendeu que a vida dela com Deus flui dessa forma, crendo. E agora ela quer pegar esse sistema que eu creio em Deus e eu recebo bastante, e pegar ele e colocar no sistema de mérito chamado mundo. Dá certo? Ah não, é pela graça, pastor. Entendi, hein? Não vou nem mais procurar emprego. Vou ficar deitadão em casa, só pedindo um suquinho de laranja lá para minha esposa. Sabe, as contas vencendo, mas é a graça, né, pastor? Vocês estão conseguindo me entender? Cada coisa no seu lugar. Eu entendi a graça, agora eu venho aqui no sistema de mérito. Eu sei, eu sou uma pessoa que vive pela graça. Então eu não trabalho para agradar pessoas, agradar homens, eu trabalho para agradar a Deus. Então o meu patrão, ele sai e me deixa sozinho, eu não vou lá na internet ver Facebook, porque eu sei que eu estou trabalhando para Deus. E eu começo a trabalhar para Deus, e quando o meu chefe chega, pega eu trabalhando. Uau, tem algo diferente nesse rapaz. Vocês estão conseguindo entender? E aí, a graça de Deus, ela começa a te envolver, e o teu chefe fala assim: esse rapaz trabalha muito bem. Eu acho que eu não posso perder esse rapaz, porque eu viro as costas e ele não pisa na bola comigo. Eu acho que eu vou promover esse rapaz. Você começa a entender como é que a graça ela começa a te favorecer? Uma coisa é eu pegar o sistema de méritos e tentar colocar ele dentro do reino. E outra coisa também é eu tentar pegar o método do reino e tentar colocar ele no mundo. Não funciona da mesma forma com que eu conquisto as coisas com Deus. Então isso é uma coisa que eu preciso aprumar nas minhas crenças. Então, eu vou fazer uma prova muito difícil. Não vou nem estudar, porque é a graça, né, pastor? Não. Estude mais do que todos os outros. E a graça de Deus, o favor de Deus vai vir sobre você na hora de fazer a prova. Amém?
Você é um profissional liberal. Seja um bom profissional liberal. E Deus vai trabalhar em volta para que você tenha clientes. Você é um funcionário no meio de 200 funcionários. Trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus de todo o seu coração. O que eu tenho que fazer aqui, meu chefe? O negócio é o seguinte, o que você tem para fazer aqui é só dar uma limpada aqui e cuidar para que isso aqui fique limpo. Então tá bom, e no restante do tempo que eu faço? Aí eu varro aqui, limpo aqui também, e já dou uma ajeitada aqui. Você tem um amigo meu do trabalho que está passando dificuldade, você precisa de ajuda? Eu já te ajudo, e estou de olho nas minhas coisas para elas não sair fora do prumo. Mas eu ajudo as pessoas, e aí eu vou lá, eu ajudo a Cláudia. Daí a Cláudia fala, o que você precisa de mim? Não preciso nada, só estou te ajudando. Porque eu estou trabalhando para um outro chefe. É um outro nível de entendimento de para quem eu trabalho. É um outro nível de entendimento de quem paga o meu salário. Quem paga o meu salário é Deus. E aí eu chego para conversar com o meu chefe. O meu chefe está bravo, está angustiado, está nervoso. Ele vem dar uma bronca em mim. E como é que eu trato com isso? Pela graça. Deus, obrigado, porque o Senhor tem tratado o meu coração. Obrigado porque o Senhor tem me ensinado a governar os meus sentimentos, a ter mansidão nessas horas. Obrigado, Deus, porque um tempo atrás eu já ia partir para cima dele. Mas agora o Senhor tem trabalhado na minha vida. Passa um pouquinho, o chefe já está mais calmo, você vai lá, o Senhor já está melhor? Está tranquilo? E todas essas coisas, elas vão te favorecendo. O favor de Deus, ele está sobre a sua vida. Amém? Então, qual a diferença entre as pessoas que obtiveram sucesso e realização para aquelas que ainda estão presas em emoções tóxicas e vícios? As suas crenças. O foco está em crer certo. Se eu crer certo, eu vou manifestar certo. Se eu crer certo, eu vou pensar certo. Se eu pensar certo, as minhas emoções vão me favorecer. Se eu tiver com as emoções favorecidas, eu vou manifestar corretamente. Tudo é um processo e tudo começa numa base chamada aquilo que eu creio. Se eu creio que o Rideu está falando mal de mim lá na casa dele, essa minha crença que ele está falando mal de mim, ela vai provocar que tipo de pensamento em mim? Pensamentos tóxicos. Pensamento de raiva, de ira. E esse pensamento vai gerar emoções estranhas em mim, não vai? E aí, a hora que eu me encontrar com ele, como é que eu vou me comportar? Ele não está nem sabendo de nada. Mas começou com uma crença minha que veio através de uma especulação. E queridos, quantos de nós somos pegos assim? O que eu estou fazendo aqui com você hoje é te armando para os teus relacionamentos melhorarem. Amém? Então, olha lá o que diz lá em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De novo, tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavra, sentimento, é forneu ou porneu, que é a mesma coisa que sentir, pensar, ter o mesmo entendimento. Agora essas duas últimas aqui são sensacionais. É a mesma coisa de ser do mesmo pensamento, ser do mesmo pensamento, ou compartilhar do mesmo ponto de vista. A Bíblia está falando assim: se você tiver compartilhando do mesmo ponto de vista que Jesus, tenha em você o mesmo ponto de vista que Jesus. Tende em vós a mesma forma de sentir que houve também em Cristo Jesus. Agora, como é que eu tenho a mesma forma de sentir que Jesus? Jesus era Deus, pastor. Jesus era Deus. Não, mas ele era homem também. Ele tinha o Espírito Santo?
que é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Aleluia? E dentro de mim. Então, o que eu preciso? Eu preciso crer como Jesus cria. Porque se eu crer como Jesus cria, eu vou ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir que Jesus. E como é que eu faço para ter a mesma forma de pensar, de agir, de sentir de Jesus? Quando eu começo a crer naquilo que Ele cria. Na palavra de Deus. Você perdeu uma ótima oportunidade de dizer um amém. Ah, agora não vale. Às vezes, as pessoas falam assim: eu vou para a igreja fazer a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Às vezes a pessoa tem uma crença de que se ela vier aqui, ela é um diácono, ela é um obreiro, ela é um pregador, ela é alguém que trabalha aqui no grupo de serviço e que leva as coisas para lá e para cá, arruma. Então eu estou fazendo a obra de Deus. Essa pessoa está fazendo a obra de Deus? Sim ou não? Vocês estão com medo de eu perguntar depois, né? Qual é a obra de Deus? Abra sua Bíblia lá em João 6. João 6, 29. João 6, 29. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que o quê? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Para mim, querido, foi muito difícil quando eu li isso. Porque eu sempre tive a convicção, a certeza, lembra lá daquela certeza que não é verdade? Que fazer a obra de Deus era produzir coisas na igreja. Eu não estou isentando isso. Eu estou dizendo que quem crê corretamente vai manifestar corretamente. Porque se eu creio que fazer a obra de Deus é simplesmente arrumar a cadeira, quando alguém vier para tentar me ajudar, eu vou ficar bravo com aquela pessoa, porque é eu que estou fazendo a obra de Deus aqui. Agora, se eu creio corretamente, eu creio que a obra de Deus é crer em Jesus, eu vou entender que aquela pessoa também está crendo em Jesus. E aquela pessoa que crê em Jesus, ela vai fluir a me ajudar, servir. Então você percebe como precisa ter um pequeno ajuste em algumas coisas na nossa vida? Um pequeno ajuste. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu vou fazer a obra de Deus e eu estou aqui para ajudar. Aí sobe o pastor Rideu aqui para ajudar as meninas da dança. Ele vai ajudar? Nem toda ajuda é ajuda, querido. Por isso que eu preciso ir pelo caminho correto, né? Quem é o líder dessa área, desse departamento? Ah, o líder desse departamento, né, é a Ju, esposa do Danilo. Ah, então eu preciso falar com ela. Ju, você acha que eu levo jeito para dançar? O Rideu perguntando. Eu acho que não, pastor. Isso é confirmado pela tua esposa? Não, minha esposa fala que eu não sei dançar, não. Bom, então vamos arrumar outra coisa para o senhor fazer? Porque não vai dar. Então, quando eu creio certo, de novo, quando eu creio certo, eu tenho pensamento certo. Quando eu tenho pensamento certo, eu tenho sentimentos que me favorecem. Quando eu tenho sentimentos que me favorecem, eu vou manifestar a minha crença. É nesse processo que acontece, querido. E você pode tirar prova real da forma contrária. Quando a pessoa manifesta errado, é porque ela está tendo sentimentos errados, porque ela está pensando errado, porque a crença dela é errada. Aí agora você fala assim: ah, pastor, aquele dia que você veio conversar comigo, que você falou da minha vida lá, não era a palavra profética. Às vezes não, querido. Às vezes é só você saber dessas coisas. Você pega lá um marido ciumento, ele está manifestando raiva. Manifestando raiva. Qual que é o sentimento que ele está tendo? Ciúme. O que ele está pensando? Que ele está sendo traído.
Qual que é a crença dele? A crença dele está tudo torta. Ele não está crendo em Jesus. Você consegue perceber? Que se eu não crer certo, se eu não crer em Jesus, as minhas obras lá na frente, elas vão dar errado. E elas vão manifestar para todo mundo ver. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para as raízes. Eu preciso voltar a crer em Jesus. Por isso que é tão importante o crer no cristianismo. Eu preciso crer em Jesus. Crer em Jesus. A pessoa trabalha que nem um maluco. Esse é a manifestação das coisas que estão acontecendo. Ele trabalha que nem um maluco, trabalha que nem um maluco. Qual que é o sentimento que ele está tendo? O sentimento que ele vai ficar pobre. O que ele tem pensado? Que se ele trabalhar dia e noite, aquilo não vai acontecer. Qual que é a crença dele? Ele não crê em Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós vamos crer em Jesus. Preste atenção, querido. Eu não estou dando um aval para você não trabalhar. Eu estou dizendo de uma pessoa que se enfurna no trabalho e que não faz nada mais, nada menos do que trabalhar, ok? Nós precisamos trabalhar. E trabalhar é saudável para o homem e para a mulher também. Amém? Mulheres, amém? Vocês me assustam ficando em silêncio. Então, olha lá. Vai dar certo. Eu creio. Tem como passar aí? Ou não? Passa aí. Travou nosso computadorzinho. Aleluia. Não temos controle sobre o que pensamos por não controlarmos aquilo que nós acreditamos. Simplificando tudo isso. Se eu crer errado, eu lutarei contra pensamentos errados. Esses pensamentos produzirão emoções pouco saudáveis, que me levarão a sentimentos tóxicos do que? De culpa, de vergonha, de condenação, de medo. Tudo isso são pensamentos e sentimentos tóxicos que me fazem mal, que me colocam para baixo. Depressão. Porque eu estou crendo errado. Então às vezes eu coloco a minha esperança, eu coloco a minha crença em uma pessoa, né? Eu coloco a minha esperança lá no pastor Arno. Não, porque o pastor Arno, tô crendo errado. A minha crença tem que ser em Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, do nosso cristianismo. Amém? É Jesus, querido, é Jesus. Toda vez que eu começo a manifestar errado, é porque eu não estou crendo em Jesus. E o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque nós não cremos em Jesus. E queridos, em muitas áreas das nossas vidas nós não cremos em Jesus. Por que às vezes a esposa, ela oprime o marido? Porque ela não crê em Jesus. Por que às vezes o esposo oprime a esposa? Porque ele não crê em Jesus. Eu não estou dizendo de consertos, ok? Existem consertos que precisam ser feitos em casa e é preciso que você sente com sua esposa, a esposa sente com o marido e que, sabe, num espírito de mansidão, as coisas, conversando, elas se encaixam. Agora, quando eu começo a oprimir, quando eu começo a querer fazer do meu jeito, a pessoa não está crendo em Jesus. Não está crendo em Jesus. Então, como é que eu posso crer certo se eu ainda creio errado? E como é que tem algumas coisas que me fazem crer errado? Como eu posso crer errado? Quando eu recebo ataques na minha identidade. Como é que eu posso crer errado? Quando eu recebo ataques na minha identidade. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Isso é um ataque na identidade. É o primeiro ataque. Na verdade, esse é o ataque mais furioso que Satanás gosta de fazer na vida de uma pessoa. Quem você pensa que é? Às vezes nós mesmos fazemos isso com a gente. Não, quem sou eu? Ei, sabe quem é você? Quem é você? O que mais? Você sabe quem você é. Só que às vezes nós cedemos
para esse tipo de coisa. Agora eu vou pegar uns irmãozinhos meus que estão bem próximos de mim. Eu quero que você faça uma palavra de oferta para mim. Não, pastor, quem sou eu? Filho de Deus. Eu quero que você pregue aqui para nós. Aleluia. Não, pastor, quem sou eu? Está crendo errado. Você está crendo errado, né? Vi a foto do nosso irmãozinho lá com o prefeito lá no Facebook. Quem sou eu? Um filho de Deus. Até parece mitideza, né? Não, eu sou um filho de Deus. Querido, filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Ah não, mas é o prefeito. Não, você é um filho de Deus. Você consegue entender isso? Queridos, nós temos que trabalhar isso na nossa identidade. Porque a gente se diminui na presença das pessoas. A gente não é pra gente se exaltar na presença das pessoas. Mas não é pra gente ser um capacho na presença das pessoas. Você é um filho de Deus. Uma filha de Deus. Para de olhar pro chão. Olha pro horizonte. Não é pra você olhar pra cima, levantar o nariz. Mas, sabe, tenha postura. Saiba quem você é. Você é um filho de Deus. Então, como que eu começo a crer errado? Quando eu começo a receber ataques na minha identidade. Ah, quem sou eu? Aí eu vou lá, tá cheio de gente lá que é importante. Ei! Você é um filho de Deus. Eu vou em qualquer lugar. Queridos, esse tipo de entendimento até parece que é soberbo. As pessoas chegavam para Jesus e falavam para ele assim: você é filho de Deus? Sou eu. Eu sou. És tu o rei dos judeus? Para isso eu nasci. Se você estivesse lá, o que você ia pensar de Jesus? Nossa, que carinha, mas af, né? Como diz os jovens, af. Você quer ver uma coisa? Gregory, você é arquiteto? Não ouvi. Não sou meio arrogante, soberbo? Mas se eu sei quem eu sou, eu posso afirmar com segurança. Pastor Fábio, você é um pastor? Para isso eu nasci. Sem soberba. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A Bíblia fala assim: para eu não me orgulhar com nada, mas eu me orgulho com aquilo que Deus faz. Então se eu prego uma mensagem que eu sei que a mensagem foi impactante, eu me orgulho. Por quê? Eu sei que foi Deus que fez. Queridos, eu não sei dar um recado de telefone. Eu não sei dar um... Pergunta pra minha esposa. Olha lá, ela tá rindo. Tô lá no telefone. Desligo. O que ele falou? Hã? Não sei. Então eu não sou um bom mensageiro. Tudo que acontece aqui acontece pela graça. E às vezes eu tenho que orar para Deus, me dá graça para dar um recado pra minha esposa. Porque eu viro chacota, sabe? Ela não sabe dar recado no telefone. Desde criança, querido, não sei dar recado. Então eu preciso crer certo. Quem você é? Filho de Deus. Outra coisa, o ataque, quando eu recebo ataques na minha confiança em crer. Como é isso, pastor? Você já esqueceu de todos os erros da sua vida? Você acha mesmo que Deus vai te aceitar com tudo isso que você já fez na tua vida? Não sei. Pode ser que não, né? Você balança ou não balança? Eu vou entrar para pedir para Deus, sabe? Eu vou entrar em oração, e quando eu entro em oração vem aquele ataque furioso. Lembra que você se levantou contra o teu chefe lá no teu trabalho? O que você pensa que é para pedir alguma coisa para Deus? Ataques na minha confiança em crer. E eu começo a crer errado. Queridos, um dia vieram falar assim para mim: pastor, aconteceu uma coisa. É um menininho lá de 13 anos lá ficou endemoniado. E aí foi um monte de pastor lá e ficou tentando tirar o demônio do corpo do menino, e o demônio não saía. E aí,
A hora que o pastor veio lá para tirar, o pastor tinha parado na estrada e tinha pegado uma cana. Coisa feia, né? Pegou uma cana para chupar. E aí, na hora que ele foi expulsar o demônio, ladrãozinho de cana. Daí ele, eu não sou ladrão de cana, não. Porque o demônio expõe, né? Aí ele pegou, disse que ele saiu da sala. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu roubei a cana lá. Isso não é certo, eu peguei para chupar, mas não sabia que isso estava sendo como roubo. E eu quero te pedir perdão. Daí ele voltou, mandou o demônio embora. E a pessoa me contando tudo animada. Eu falei assim, se fosse eu que tivesse roubado a cana, eu ia falar assim, eu não te devo satisfação nenhuma, eu devo satisfação só pro meu Deus. Roubando a cana ou não roubando a cana, pega tudo pra trás, sujeira e sai daí, zarpa, em nome de Jesus. Porque ele quer desestabilizar as pessoas na sua confiança em crer. Agora deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você mora de um lado de um policial militar corrupto, que bate na mulher, e ele te para na blitz e te pede teus documentos estão errados. Ele fala, desce do carro que eu vou levar o carro. Você pode chegar para ele e falar assim, você é corrupto e bate na tua mulher, o que vai acontecer com você? Eu acho que o caldo vai engrossar pro teu lado, né? Eu não te devo satisfação, você não é o meu superior. Oi! Para de receber ataques na sua confiança em crer, querido. Você não deve nada pro diabo não, meu. Você não deve nada, você foi comprado por alto preço. Você tem um dono. E você deve satisfação só para ele. Só para ele. Sabe, tua casa está virada numa bagunça lá. Ô, capetada, pega tudo o lixo daqui e bata em retirada daqui em nome de Jesus. Aqui na minha casa não. Quem está me entendendo aí? Dá um tchauzinho, dá um glória a Deus. Como que eu posso crer errado quando eu recebo ataques da minha esperança de futuro? Quando eu recebo ataques da minha esperança de futuro, as coisas nunca vão melhorar, sabe? Nunca vão melhorar. Na verdade, sempre foi assim lá com os teus bisavós, foi assim com os teus avós, foi assim com os seus pais. E cara, as coisas não vão mudar, vão ser sempre assim com você. Já passou por situações assim? Eu tive uma situação assim na minha família. A minha avó morreu quando eu tinha 3 anos de idade, quando minha mãe tinha 62 anos. Quando a minha avó tinha 62 anos. A minha mãe, quando fez 62 anos, ela foi acometida de um câncer. E eu tinha um filho de 3 anos. A minha mãe analisou a situação, absorveu aquilo, ela creu naquilo e adivinha o que aconteceu? Ela morreu. Ela morreu. Então, querido, o crer, ele é muito poderoso. O crer, ele pode me travar, como ele pode me lançar para um futuro de novidade de vida. Então, às vezes, esse ataque, ele pode ser assim. Os resultados sempre foram esses. Sabe, não adianta mudar. Sabe, não tenta fazer nada não, porque, sabe, a gente já tentou. E aí você tá, sabe, na pilha, na vontade de fazer, e aí vem aquele abençoadinho, né? Aquele irmão, aleluia. Não tenta nada novo, não. Sabe, você tá com um negócio fervilhando dentro de você, e vem, oh, não. Nossa, Deus tá falando, hein? Sabe, joga fora os projetos. Joga fora os projetos. Ataques da esperança do futuro, querido. Ataques da esperança do futuro. Deixa eu ver um texto aqui. Deixa eu ver se ele encaixa aqui. Isso. Abra lá sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, 4. Olha que tremendo que está escrito aí.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Aleluia! Agora, só passa para o capítulo seguinte ali, Romanos 7, verso 6. Diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então agora, querido, nós temos que crer nisso. Eu tenho que parar de receber ataques na minha esperança de futuro. Porque quando eu morri com Jesus, na morte pelo batismo, eu fui inserido em um lugar chamado novidade de vida. O que Deus tem para mim e para você é novidade de vida. Não é para você ficar vivendo as mesmices, as mesmas coisas, rotina, dia após dia. Levantar, trabalhar, comer de novo, assistir Jornal Nacional, aquele monte de porcaria, deitar e dormir, outro dia a mesma coisa, Não tem novidade de vida. Você não foi criado para isso. Você não foi criado para isso. Você foi criado para novidade de vida. E muitas vezes, queridos, essa novidade de vida é trazer a novidade para as pessoas que ainda não conhecem o que você está conhecendo. Trazer vida para a vida de outras pessoas. Então, como eu posso crer errado? Quando eu recebo ataques na minha identidade, quando eu recebo ataques na minha confiança em crer, quando eu recebo ataques na minha esperança de um futuro, e quando eu recebo ataques na soberba. Preste atenção. Não vai dar certo. Você já tentou isso? Já tentou tudo isso aí? E você já sabia. Na verdade, você já sabe muito mais do que os que estão te falando aí. Lembra lá daquele mestre da lei que foi se encontrar com Jesus na madrugada? Ele foi e procurou Jesus e ele chegou para conversar com Jesus e falou o que para ele? Mestre, sabemos. Pronto, já fechou a porta para ele. Quando ele chega falando que ele já sabe, Jesus fecha a porta para ele. E Jesus dificulta as coisas para ele. Jesus dificulta as coisas para ele. Pode ler lá em João 3. Ele fala assim: mestre, Rabi, sabemos que tu és mestre e que vem da parte de Deus e que ninguém pode fazer nenhum desses milagres se não for enviado de Deus. Quer dizer, eu já sei tudo sobre você. Já sei tudo sobre você. Ele falou assim, tudo que há em você, Jesus falando, tudo que há em você tem que morrer, tem que nascer de novo. Como assim? Eu sou um mestre da lei, eu conheço a palavra. Como é que eu tenho que morrer? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou assim, você sendo mestre, você não está entendendo o que eu estou falando? Então quando eu recebo ataques da minha soberba, eu começo a ter crenças erradas. Crenças erradas. Deus resiste ao soberbo e dá graça a quem? Os humildes. Como é que faz isso aí? Fala para mim como é que faz. E eu chego numa atitude de eu quero conhecer, eu quero saber. Eu faço perguntas e espero as respostas e absorvo as respostas. Eu não chego dizendo que eu sei tudo. Queridos, quando você for empregado, para quem está desempregado aí, e Deus vai colocar você muito bem no mercado de trabalho, não chegue, sabemos que, ok? Porque Deus resiste a quem? Não, eu fiz um curso aqui, um curso ali, um curso lá, um curso lá. Ixi. Vou falar uma coisa para você, querido, ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Sabe, por mais que você saiba, as portas se abrem para você quando você é humilde. As portas se abrem para o humilde. Então não receba ataques na sua soberba. Você pode crer errado. Quando eu creio, como eu posso crer errado? Quando eu recebo ataques nos sentimentos, amargura, rancor, medo. Eu recebo ataques nas minhas emoções, né?
Abra lá em Apocalipse 1. Apocalipse 1. Último livro da Bíblia. No primeiro capítulo, verso 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Quem são os reis da terra? Levanta a mão, os reis da terra. Você é o rei da terra. Os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra para você. E Ele é o rei dos reis, rei dos reis. Você é rei. Você é um príncipe, você é uma princesa. Você faz parte de uma família real. E Ele diz lá: o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Está escrito aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama, não é aquele que nos amará. Aquele que nos ama. E aquele que nos libertou dos nossos pecados, não é aquele que nos libertará dos nossos pecados. Já aconteceu isso. Amém? Então não receba ataque nos seus sentimentos. Não fica com aquele negócio: ninguém gosta de mim, ninguém gosta. Ó vida, ó céu. Né? Ó vida, ó céu. Não, pastor, sempre foi assim, nunca ninguém gostou de mim. Sabe? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Só falta terminar dizendo o quê? Gabriela. Para com síndrome de Gabriela. Jesus ama você. Jesus te ama, de verdade. Não é um clichê evangélico. Então, querido, crer equivocadamente coloca pessoas boas em prisões horríveis. Isso é muito forte. Crer equivocadamente coloca pessoas boas em locais terríveis. Saul era um homem de Deus, que se você for analisar a vida de Saul em comparação com a vida de Davi, Saul era muito melhor do que Davi. Muito melhor. Em comparação, antes dele pisar na bola. Diz que ele tinha um porte avantajado, ele era alto, né? Forte. Ele era alguém que cuidava das coisas dos seus pais. O pai dele tinha uma junta de jumentos, ele cuidava muito bem daquela junta de jumentos. Quer dizer, ele era um menino bom, um menino de família. Mas em determinada hora, lá em 1 Samuel 15, ele resolveu fazer do jeito dele. Deus tinha dado uma ordem clara para ele: eu quero que você dê cabo dos amalequitas, que você acabe com todos eles, desde, sabe, do carneiro até o filho que mama de peito. Eu quero que você extermine essa linha, essa raça de pessoas, porque elas vão dar trabalho lá na frente. E deram trabalho para Davi lá na frente. E ele não matou todo mundo. Conservou os bois, porque o povo queria. Queridos, aqui tem um princípio muito forte que a gente deve absorver. Saul, ele queria agradar as pessoas. E quando Samuel chega e fala assim: por que você não fez o que Deus mandou? Ah, não, sabe o que é? É porque as pessoas, o povo aqui, falou que seria melhor a gente guardar. Escutou a voz do povo, e a voz do povo nem sempre é a voz de quem? Nem sempre é a voz de Deus. E ele creu errado. Ele creu na voz do povo. Agora, Davi tem uma história sensacional. Saul morreu. Saul morreu junto com o filho dele, que era amigo de Davi, chamado Jonatas. O Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que caiu e uma carroça passou em cima das pernas dele, quebrando as pernas dele. A Ziba, que era uma das servas da casa, pegou Mefibosete e correu para um vilarejo, porque a crença era: toda etnia de reis, né, que se sucedia, matava a família anterior. Isso nos povos. Quando Saul e Jonatas morrem, Davi chora por aquilo. E em um determinado tempo, ele se lembra: será que existe alguém da casa de Saul a quem eu posso prestar favor? Existe uma pessoa, um menino chamado Mefibosete. Ele era filho de Jonatas.
e ele mora em tal lugar. Ah, manda chamar. Quando ele chama Mefibosete, Mefibosete está pensando o quê? O que o rei quer um cão como eu? Como que ele se via? Como um cão. Queridos, ele era da família real. Ele era da família real. E Davi estava querendo agir de favor, de graça, favor imerecido sobre a vida daquele menino. E aí eles trazem Mefibosete, colocam Mefibosete à mesa. Davi chega para conversar com ele. A grande questão, querido, Davi chegou e falou assim, ó, eu vou devolver para você o que era do seu pai, você vai comer sempre à mesa comigo. Da mesma forma com que Deus chamou a gente. Só que a questão é a seguinte, quantas pessoas você conhece que é da família real? E que estão lá fora, com as pernas quebradas, literalmente, né, como a gente fala, quebrou minhas pernas, estão com a perna quebrada lá fora, precisando de que alguém vá lá buscar, porque o rei está chamando. Queridos, o rei está chamando. E eu sei que você conhece pessoas, eu sei que você conhece Mefibosetes por aí, que precisam, sabe, mudar a crença. Ei, Deus não é teu inimigo, Deus, ele é a teu favor, Ele quer o melhor para você, você precisa voltar para se alimentar na mesa do rei. Então tem pessoas, querido, pessoas boas, que estão em prisões horríveis, porque estão crendo errado. Então aquilo que eu creio, querido, é decisivo. Aquilo que eu creio é decisivo. Aquilo que você crê hoje aqui, vai, com certeza, influenciar o seu futuro. Vai, com certeza, porque aquilo que eu creio influencia o meu futuro. E determina, querido, a minha eternidade. Ela vai determinar, seja em galardão ou seja para onde eu for. Consegue entender? Então, crer de forma equivocada é o gatilho que nos faz tomar o caminho da derrota. E crer de forma equivocada é o que nos mantém presos e nos faz afundar cada vez mais em um cativeiro paralisante. Tem pessoas que creem errado, querido, e elas não saem dali. É a síndrome lá de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E não adianta. Na verdade, elas amam aquilo. Né? Vou ensinar o caminho para uma pessoa esses dias. A pessoa falou assim, não adianta, eu não sei. Gabriela, tô aqui te ensinando o caminho que você não quer aprender. Não me dou bem com esses negócios. Preciso do GPS. Tá, vou te ensinar, não vou me ensinar. Querido, presta atenção numa coisa, o que nos faz livre de fato não é quando eu sou liberto de espíritos malignos. Preste atenção nisso. Eu já fui liberto de espírito maligno. E deixa eu quebrar aqui uma crença errada também. Quando uma pessoa manifesta um espírito maligno dentro da igreja, não é vergonha para aquela pessoa. É motivo de gratidão. Porque Deus está libertando aquela vida. Agora a pessoa, quando manifesta o demônio, não conta para ninguém. Eu pensei assim já. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o demônio. Tá tudo bem, não conta para ninguém. Tá cheio de capeta no corpo, na vida, na família, e não quer que conta para ninguém, porque muito mais vale a minha reputação a minha integridade diante de Deus. Querido, enfia o pé na reputação. Ai, o que os outros vão pensar de mim? Queridos, essa é a frase que denota que a pessoa está presa em crenças erradas. Toda vez que uma pessoa fala assim, o que vão pensar de mim? Querido, você não vive pelas pessoas. O que as pessoas pensam de mim é problema. O que as pessoas pensam de mim é problema delas. E com todo carinho e amor, você está entendendo? Não estou com raiva. As pessoas falam assim, ô pastor Fábio, as pessoas falaram mal do sei lá, suas mensagens da graça, aí tá dando bafafá aí na cidade. Eu falo assim, sabe por que as pessoas falaram mal de mim? Porque elas não me conhecem. Porque se elas andassem junto comigo, aí sim que elas iam falar mal de mim. Eu sou difícil.
Né, Ju? A Ju me ama. Então eu não sou liberto quando o espírito maligno sai de dentro de mim. Eu não sou liberto, querido, quando eu faço a ficha de administração. É um processo isso. Tudo isso a gente dá o nome de libertação, mas isso é um processo. Então eu não sou liberto quando eu faço a escola de profetas, quando eu faço a escola de princípios. Eu não sou liberto nisso. Eu sou liberto, sabe quando? Quando a verdade penetra em mim. Porque eu posso ter vários aparatos ao meu redor, mas a verdade não penetrou em mim. Então eu não fui liberto. Eu conheço muitos pastores que ainda não foram libertos. Por isso que eu falo para vocês, tome cuidado com quem vocês andam, quem vocês escutam na internet. Sabe, tem gente que fica quicando de igreja em igreja. A verdade ainda não penetrou. Então assim, a pessoa sabe muita letra, né? Jesus falou lá assim: vocês me procuram nas escrituras e pensam que vão achar nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Vocês estão sabendo tudo de letra. Sabe? Você fez ETMI. Oh, grande coisa. Você fez uma grande escola de teologia. Mas se a verdade não penetrou em você, você só sabe letra. Então quando você se vê em uma situação terrível, bateu o carro, pum, te pegou de surpresa. Você já desce do carro e manifesta aquilo que você crê. E aí, na reação que você vai ver. É na reação. Então eu sou liberto, querido. Diga assim, eu sou liberto quando a verdade penetra em mim. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Eu tenho uma boa notícia para você. Tenho uma boa notícia. A boa notícia é que existe uma saída desse ciclo de derrota. Crer corretamente nos transporta para uma dimensão correta. E a partir dessa dimensão, minhas atitudes são mudadas. No que eu preciso crer? Queridos, eu preciso crer em 3 coisas. Fala assim, ó, você que dormiu até agora, acorda aí, o pastor vai falar uns negócios aí que é bom anotar. No que eu preciso crer? Fala assim, pastor, no que eu preciso crer? Crer corretamente no amor de Deus por mim. Eu preciso crer corretamente no amor de Deus por mim. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Deixa isso entrar no teu coração. Deixa isso entrar no teu coração. Deus ama você. E Ele provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter enviado o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Deus, Ele prova o seu próprio amor por nós. E não foi, querido, porque nós merecíamos. Jesus não morreu porque nós merecíamos. Ele não morreu porque o mundo merecia. Jesus não morreu porque todos nós juntos fizemos alguma coisa que fizesse merecer alguma coisa. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, se eu entender esse versículo, eu começo a estabelecer um fundamento, um alicerce firme para começar a caminhar. Deus me ama. Fala assim, Deus me ama. Sei que vocês estão com frio na mão, mas solta a mão assim, faz assim, Deus me ama. Deus me ama. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por mim, eu ainda sendo pecador. Quando eu era pecador, Ele morreu por mim para me tornar em alguém santo diante aos olhos dele. O que é que Ele não pode fazer por mim agora? Deus me ama. E eu caminho todo dia assim, Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Eu tenho um monte de problemas
de conduta, de caráter. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu vivo sendo explosivo com as pessoas. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Isso precisa, querido, sabe, entrar no nosso coração. Porque a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus, sendo que não tem nada, querido, nada, absolutamente, que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus por mim, e não tem nada que eu possa fazer de pior que vai abaixar o amor de Deus por mim, porque Deus é amor. Deus não habita em Deus corruptibilidade. Deus não é corrupto, não entra sentimento ruim em Deus. Sabe aquele negócio que nós ouvimos quando a gente era pequeno? Ó, vai entristecer o coração de Deus, hein? Deus não é humano. Deus não é humano. Deus tem sentimentos? Tem. A Bíblia fala sobre isso. Mas Ele não é um ser humano. Qual que é a outra coisa? Segunda coisa. Crer corretamente de que Deus é a meu favor e não contra mim. Queridos, isso aqui é uma crença que precisa ser organizada na minha vida. Ah, Deus vai te castigar. Deus vai pôr a mão, vai pesar a mão. Não. Não. Esse não é o Deus que a Bíblia no Novo Testamento apresenta. A Bíblia e o Deus do Novo Testamento apresenta um homem que diz assim: eu sou a imagem do Deus verdadeiro. Eu sou o cabeça. Jesus dizendo: eu sou a imagem do Deus invisível. Então você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus Pai? Olha para Jesus. E esse Jesus foi açoitado, foi humilhado, foi escarnecido, foi pregado em uma cruz. E quando ele foi levantado na cruz, e as pessoas falaram assim para ele: se tu és o Filho de Deus, desce daí. O que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ei, Deus não é contra você. Nunca foi contra você. Ele tinha todos os motivos para ser contra nós quando éramos pecadores. Agora, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós ainda pecadores, para nos transformar em família de Deus. E agora que nós somos família de Deus, eu acho que Deus é contra mim, porque eu pisei na bola aqui. Ei! Queridos, eu estava conversando com o Caio, na casa dele, o Caio me falou uma coisa que eu falei: meu Deus do céu, isso é muito forte. Ele falou assim: pastor, Adão, ele não conhecia pecado, então ele andava em injustiça. Ele não conhecia pecado, andava em justiça. E nós éramos pecadores, não conhecíamos a justiça, e nós andávamos em pecado. Agora foi apresentada a justiça para nós. Nós saímos da posição de pecadores e viemos para lugar de justiça. Né? Como é que nós vamos viver agora? Em justiça. Uau! Não sei como é que foi para você, mas para mim foi uma pancada. E é isso, é isso. Adão, talvez vai ter que até editar isso, de tão forte que é. Você não precisa ouvir não agora, pode continuar mexendo no celular. Acabou aí. Adão, querido, ele estava numa prisão chamada pecado. E não existia nada, absolutamente que ele podia fazer para sair dali. Nada. Ele podia produzir qualquer tipo de obra para tentar sair dali, mas ele não conseguia sair dali. Jesus veio e fez a obra. Morreu na cruz e tirou a humanidade dessa prisão chamada pecado e transportou a humanidade para uma prisão chamada justiça. Quando estávamos lá, nós não conseguimos fazer nada para sair de lá, porque Adão fez uma obra e nos colocou lá. Adão pecou e nos colocou todos como pecadores naquela prisão. Agora Jesus, o Filho de Deus, fez uma obra e nos colocou aqui. O que eu faço, consigo sair daqui? Se eu falo que eu consigo sair daqui, eu estou falando que a obra de Jesus é menor do que a obra de Adão. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender?
Alguém não entendeu isso? Por favor, não fique com vergonha. Levanta a mão que eu quero te ensinar de novo. Eu falei que eu não ia pregar aqui, eu falei que ia ensinar. Você não é inimigo de Deus. Você não é inimigo de Deus. Você não é inimiga de Deus. Você não é inimiga de Deus. Ele fez tudo isso para te chamar para dentro de uma família. Ele não é contra você, ele é a seu favor. O tempo todo ele é a seu favor. E eu me manifesto com Deus toda hora desse jeito. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E esse Deus que me ama, ele é a meu favor. O tempo todo, o tempo todo. E qual que é a última coisa que eu preciso crer? Eu preciso crer corretamente que sou perdoado plenamente e adotado como um filho de Deus. Pai, eu preciso crer nisso. Fui perdoado plenamente. Antes de você pedir perdão, você já foi perdoado. Antes de você pedir perdão, você já foi plenamente perdoado. Plenamente. Falei disso semana passada. Perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados. Queridos, na lei, o leproso, ele não podia chegar perto das pessoas porque ele era impuro. Ok? Na lei, o impuro não podia chegar perto do puro porque o impuro contaminava o puro. De novo, o leproso, impuro, não podia chegar perto de uma pessoa pura. Quem era pura? Não podia chegar perto de uma pessoa pura porque o impuro contaminava o puro. Na graça, Jesus desce do monte e vem um leproso. Fala: Senhor, se tu queres, purifica-me. Jesus vai ao encontro dele, pega na mão dele. Na graça, querido, aquele que é puro contamina o impuro. E Jesus falou: eu quero ser limpo. E ele foi limpo. Vocês estão conseguindo entender? Esse Deus, ele nos perdoou plenamente. E é por causa do perdão dele que nós recebemos cura no nosso corpo físico. É por causa do perdão dele. A graça dele é a teu favor. Às vezes você está com uma enfermidade, você fala assim: Deus, se tu queres, cura. Sabe o que ele tem para te dizer hoje? Eu quero ser curado. Ser curado. Você foi plenamente perdoado. 3 coisas que eu preciso crer, querido: que Deus me ama, que Ele é a meu favor, Ele não é contra mim, e que eu fui plenamente perdoado. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém?